Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, às aulas de desenho técnico, né, ligado à questão de projeção ortográfica. Né. Hoje a gente vai estar vendo mais um elemento, né, e vendo como a projeção do mesmo é retratado. Né. Aí no caso, para a gente finalizar essa questão de análise de projeção verificando um modelo 3D, como esse aqui que estou mostrando para vocês na tela, e a projeção ortográfica do mesmo. Né? Então depois dessa aula aqui a gente já vai ver a questão do diedro, né? Vocês vão entender bem mais fácil como é que funciona a questão da representação do diedro, e depois a gente volta à questão de análise do desenho técnico, né? Observando as projeções puramente ortográficas. Né? Bom, vamos observar aqui esse desenho. Vocês podem observar uma peça cilíndrica, né? Ela é um cilindro com um furo no centro, né? E tem um outro furo aqui que não está localizado no centro dele, do cilindro, né? E tem um determinado comprimento, enfim, uma peça, esses dois furos, né? Eles são furos passantes, né? Ou seja, vai de um ponto ao outro, né? Passando aí a peça. Né? Então, essa daí é o elemento projetado. Bom, na aula passada a gente viu como fazer uma análise de um elemento plano. Né? E o que é que muda para um elemento cilíndrico? Né? Ele sendo cilíndrico, o que é que você tem de grande diferença é que na parte do cilindro, se você for fazendo um plano de projeção a 90 graus do mesmo, você vai ver que ele sempre vai se repetir a mesma forma. Né? Então, por isso que quando você tem a representação de peças cilíndricas, né, se ela se manter na mesma proporção, por exemplo, vamos supor que fosse um cilindro com vários diâmetros diferentes, a gente sempre que viesse a girar o mesmo, ele ia ter a mesma projeção, então a gente não teria nenhum problema com isso. Ou seja, normalmente em uma única vista daria para projetar esse elemento. Né? Nesse caso, por causa desse furo aqui que está fora do centro, né, você tem uma necessidade a mais de ter um cuidado com essa representação. Né? A questão do furo que está no centro, também ele fica fácil de ser representado. Normalmente você vai representar ele em um corte total. Né? A gente vai ter aula específica sobre corte. Então você faria a representação dele como um corte total e aí já matava a charada. Né? Já fazia a representação dele como um todo. Né? Representando tanto a parte interna como a parte externa do elemento. Né? Então você teria a representação do diâmetro externo dele, teria a representação do diâmetro do furo, teria o comprimento dele, que são as três dimensões principais, né, do elemento, caso ele tivesse só esse furo interno, né, no caso esse furo centralizado, mas ele tem dois furos. Né. Impediria de fazer uma representação em corte total? Também não, né, mas vamos dar uma olhadinha lá na projeção do mesmo, tá bom? Bom, aqui se a gente for observar, a gente tem aqui o desenho projetado, né, na primeira vista. Né? Então a gente aqui está vendo o cilindro, né, como tudo, na verdade a circunferência. Né? Tem aqui a representação dos outros dois furos. E aqui ao lado a gente tem a segunda vista dele, que é justamente a vista mostrando na lateral dele os dois furos. Né? Como a gente já viu na aula passada aqui, a gente tem para o furo maior essa representação com linha tracejada, para o furo menor aqui também com linha tracejada, e o centro do furo marcado com essa linha de traço e ponto. Né? Então você tem as duas representações, só que
lembrando sempre que na questão da projeção a gente tem que ter um plano projetado e tem que ter a representação do outro a 90 graus, né, como está aqui. Né. O grande detalhe é que essa representação a 90 graus, você tem que tomar cuidado quando entra na questão do diedro, porque pode ser uma projeção a 90 graus positiva ou negativa, que é o que a gente vai estar vendo na próxima aula. Né. Então aqui no caso a gente tem a representação do mesmo, mas eu quero dar para vocês uma observação que é, nesse caso aqui, se você for observar o desenho, ele está com muita informação, muito caractere, né? Que são justamente as linhas tracejadas e as linhas de centro. Como é que eu faço para poder melhorar isso? Apresento o elemento em corte, como está aqui. Ou seja, observa como fica melhor, né, a representação do mesmo. A gente ainda vai ter aula sobre corte, mas quando a gente faz a representação desse elemento como corte, a gente tem um detalhamento interno melhor, sem precisar daquela linha tracejada, porque como a gente está mostrando ele em corte, aquilo que era tracejado ele vai estar aparecendo como um contorno vivo, então vai ser com essa linha cheia. Né? Então aquela linha que estava aqui tracejada não precisa mais. O mesmo caso aqui para o furo menor. Agora eu preciso mostrar só a linha de centro, até para poder indicar. Então fica bem melhor a representação dele. Então por isso que quando você está representando um desenho, tem que sempre ficar atento com a questão da diagramação do mesmo, para não ter nenhum problema quando aquele elemento for representado, porque aquele desenho ele vai estar passando por outras pessoas, ou quem vai fabricar, ou quem vai montar, ou vai fazer alguma análise do funcionamento, e a melhor caracterização da diagramação, o quanto melhor a caracterização da diagramação for, melhor para quem vai interpretar o desenho. Né? Então, só para finalizar, né, quando você tem uma peça cilíndrica, né, não tem muita diferença do que se tem em relação à peça plana. Ela fica mais fácil até de representar, porque normalmente uma vista só já dá para representar. Né? Exemplo, se eu pegasse esse desenho aqui e eliminasse ele e mostrasse só essa vista aqui, você teria como fazer a peça, como interpretar ela perfeitamente, porque eu teria como colocar aqui o diâmetro dela, total, o diâmetro dos furos, teria como colocar a localização desses diâmetros, né, a linha de referência dele, e o comprimento. Né. Agora, manter essa informação aqui visual fácil do elemento circular é interessante também porque às vezes a pessoa está tão analisando tanto desenho de peça plana que pega uma peça como essa aqui, vai demorar um minutinho ali para entender que é uma peça cilíndrica mesmo, trazendo a informação da simbologia de diâmetro. Né? Isso aí é comum a nível de a chão de fábrica, né? Nível produtivo mesmo. Então por isso que é interessante manter as duas. Tá bom? Na próxima aula a gente vai estar vendo a questão das regras do diedro, né? Projeção de regra do diedro e trabalhando sempre em cima de desenhos. Tá bom? Valeu, não deixe de curtir o vídeo. Até a próxima aula.